como mineira que eu peço desculpas à omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. Não possam expor, depois de 5 anos de inquisição, o que está acontecendo nos porões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Esta é a estratégia vergonhosa revelada pelo jornal. A Constituição proíbe a censura, porém, até o dia 30 de outubro vai uma censurinha ali, tá tudo bem. Nós assistimos ontem o Bial dizendo que o Supremo Tribunal Federal praticou atos antidemocráticos e que isso precisa parar. Só que a narrativa ainda, para aqueles que admitem, falam, têm coragem de dizer que praticaram atos antidemocráticos, dizem assim, mas naquele momento era justificável. Agora precisa parar. Eu digo aos senhores, em nenhum momento foi justificável. Em nenhum momento. Ministro Jorge Messias, o senhor é um covarde. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor é um covarde. Só covardes atacam na sombra. O que sairá na imprensa, possivelmente, ou parte da imprensa, desta coletiva de deputados da direita, é que, mais uma vez, a Suprema Corte está sendo atacada. E nós temos agora que focar os nossos esforços em um passo crucial, que seja aberta a CPI do abuso de autoridade imediatamente. Temos encontro marcado, nesta quarta-feira, às 14 horas, no Salão Verde. Pessoal, o vídeo de hoje eu acredito que seja histórico. Isso porque reuniu as principais lideranças da direita no Brasil, principalmente os deputados federais. Eles simplesmente se uniram, foram ao Salão Verde, chamaram uma coletiva de imprensa e expuseram tudo aquilo que diz respeito aos processos sigilosos e a forma como o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo os inquéritos que eles estão envolvidos. Tudo o que eles falaram ali seria um inquérito sobre crime de opinião ou por aquilo que eles tenham dito em algum momento. Olha só que incrível como as coisas estão. E aí é muito importante que vocês vejam então os principais pronunciamentos ali. Vou trazer pronunciamentos como do Nicolas Ferreira, do Gustavo Gayer, do Ottoni de Paula. Então são pronunciamentos muito bons que vocês vão ver ali, eles colocando tudo aquilo que muita gente já deveria estar falando lá atrás e estão tomando coragem falando agora. Obviamente que a união, quanto mais deputados e mais parlamentares estiverem unidos, isso fortalece sem dúvida nenhuma a direita. Então, é muito importante que vocês já compartilhem desde agora esse vídeo. Compartilha muito, pessoal, nos principais grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, porque é importante demais para que as pessoas fiquem sabendo, porque a velha imprensa não vai divulgar, a não ser que retirem trechos que eles considerem, como disse ali o deputado Ottoni de Paula, que estariam atacando, né, o pessoal. E a gente sabe que não. Vou trazer aqui para vocês tudo que foi dito. Acontece é que a gente bateu a marca de 100 mil inscritos. Tu não é inscrito no canal, mas está sempre aqui assistindo os vídeos? Se inscreve, ativa o sininho, é muito importante que tu esteja inscrito para que o YouTube ele entregue mais dos nossos vídeos para você e você fique sabendo. A Globo, a TV Globo não estava nessa coletiva de imprensa. Pois é, vocês não vão ver o microfone da Globo ali. Olha só. Mas pergunta se a Globo não estava na coletiva de imprensa quando aparece o Lully lá. Ah, aí aparece a turma do Lully e a Globo tá lá, ó, rapidinho. Bom, conto com vocês então e bora pro vídeo porque tá sensacional. Senhores colegas deputados, caro presidente, minha fala aqui inicia-se dirigindo-me ao ministro da AGU, advogado-geral da União, Jorge Messias. Ministro Jorge Messias, Vossa Excelência é um covarde. E aproveito, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência é um covarde. Encaminhar para o Supremo Tribunal Federal, ministro Jorge Messias, os Twitter Files, alegando que reproduzem trechos de conteúdos de decisões judiciais sigilosas, em especial da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, tanto em sua atuação no STF como no Tribunal Superior Eleitoral, alegando assim, que estas matérias jornalísticas possam ferir o Estado de Direito por revelar aquilo que o jornalismo deve revelar. O que está nas sombras do poder é um ato de covardia. É ir contra a liberdade de informação, de imprensa, de opinião, e que só demonstra a covardia de Alexandre de Moraes ao manter, não sob sigilo, os inquéritos que conduz, as inquisições, corrijo-me, que conduz
Não, ele as mantém na clandestinidade. É isso que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal hoje faz com deputados. Investigam de forma clandestina. Não temos acesso aos autos. Não nos permitem sequer defesa com habilitação de advogados. E quando um jornalista, como Michael Schellenberger, faz um trabalho em favor da democracia, em defesa da liberdade de expressão e de imprensa, junto com os jornalistas David Agap e Eli Vieira Júnior, Jorge Messias serve ao regime de tirania do STF de uma forma vergonhosa, dizendo, sob o cargo de ministro da AGU, que encontrou ali um cenário no qual se percebe a tentativa de desestabilizar o Estado democrático instituído pela Constituição a partir da publicação de documentos de cunho sigiloso, exarados em processos que tramitam no STF e TSE. Este é o golpe, deputado Luiz Lima. O golpe é manter tudo em sigilo para que não venha à luz. O golpe é manter tudo na clandestinidade para que aqueles que são investigados nessa inquisição não possam se defender, não possam falar sobre os processos, não possam expor, depois de 5 anos de inquisição, o que está acontecendo nos porões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Esta é a estratégia vergonhosa revelada pelo jornalista Michael Schellenberg, retweetada por Elon Musk e hoje conhecida no mundo todo. E é por isso que amanhã um grupo de deputados, que é numeroso infelizmente, estará aqui no Salão Verde em coletiva para denunciar a clandestinidade dos inquéritos de que são vítimas e exigindo que todos os seus processos sejam retirados da clandestinidade, dos porões da ditadura do STF e do TSE e sejam revelados ao mundo. Deputado Arthur Lira, presidente da Casa, também já foi comunicado que procuraremos a procuradoria desta Casa como deputados e os senadores da Casa ao lado para que também peticionem ambas as procuradorias junto ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE para que caiam todos esses sigilos e saiam esses processos abjetos, absurdos, eles sim, contra o Estado de Direito, a democracia e a liberdade, da clandestinidade. Ministro Jorge Messias, o senhor é um covarde. Ministro Alexandre de Moraes, o senhor é um covarde. Só covardes atacam na sombra. Só covardes colocam na clandestinidade processos que agridem parlamentares e a democracia, que não podem sequer se defender. Vossas excelências são covardes e pagarão caro pela covardia que estão fazendo, não apenas contra parlamentares, mas contra milhares de brasileiros, isso é ainda mais grave, indefesos, que não têm sequer a tribuna para se defender como temos nós aqui, deputados. Temos encontro marcado, nesta quarta-feira, às 14 horas, no Salão Verde, exigindo o fim dos processos inquisitórios clandestinos do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, não apenas contra nós parlamentares, mas contra todo o povo brasileiro, jornalistas, cidadãos das mais diversas profissões, que não aguentam mais a ditadura, a censura que foi revelada pelo Twitter Files. Não é a investigação que Michael Schellenberger merece, não, pelo contrário. Cidadania honorária brasileira é o que ele merece, por defender mais o nosso país do que muitos parlamentares, deputados e senadores omissos que nada fizeram ao longo de todo esse período. Michael Schellenberger, podem querer persegui-lo, podem querer fazer covardias contra você, mas nós o defenderemos, porque defendendo o senhor Michael Schellenberger, estamos defendendo a nossa democracia, a nossa liberdade e a verdadeira justiça no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, pessoal, agora vai vir então a coletiva de imprensa. Essa tinha sido uma prévia de Marcel Van Hatten avisando tudo que ia ser dito ali na coletiva e um posicionamento breve que ele teve também na tribuna. Acontece que, como disse Nicolas Ferreira, nós precisamos de homens corajosos em posições fortes. E nessa hora não pode haver omissão. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Essa aqui talvez é uma das coletivas mais importantes desse mandato de deputado federal e no Senado da República que nós parlamentares hoje temos a honra de ocupar. É uma coletiva de imprensa para juntar todos os parlamentares, ou pelo menos a maioria deles, porque alguns não conseguiram se fazer presentes hoje, que estão sofrendo abusos de autoridade sob as determinações do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral
de sigilo de justiça sobre processos e inquéritos aos quais sequer nossos advogados, nossas defesas têm acesso. Agora vai vir ele, Nicolas Ferreira, que além de presidente da Comissão de Educação e parlamentar, deputado federal de Minas Gerais, também vai fazer o seu discurso e Nicolas sempre vai muito bem nas palavras. E sobre educação e conhecimento, seria importante para ti fazer 150, 300 reais por dia apenas com o celular e com a internet? Pois é, isso já é possível e já faz algum tempo, inclusive. Com o preço das coisas aumentando, o desemprego subindo, é muito importante que a gente tenha uma renda extra para que a nossa vida financeira ela não vá para o buraco e que a gente tenha um pouco mais de tranquilidade. E é por isso que eu estou trazendo aqui o nosso amigo e patriota, o Bruno Neri. Ele era um atendente de telemarketing e ele descobriu um método americano para poder ganhar dinheiro apenas com o celular e com a internet. E ele já faz isso há alguns anos e no meio de uma crise financeira acabou aprendendo esse método e hoje só vive disso. Aliás, ele ganha por volta de 3 mil reais por semana com esse método e está ajudando várias outras pessoas a conseguirem ganhar uma grana também. Isso é muito legal. Agora, galera, não tem nada a ver com pirâmide financeira, com joguinho de aposta, nada dessas trambiqueiragens por aí. É um negócio sério, requer conhecimento e educação. Então vou estar deixando um link para vocês aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que tu clique ali e aí tu vai conseguir falar diretamente com ele. Ele me disse que vai dar uma atenção especial para algumas pessoas aqui do canal. Pessoal, é muito importante que vocês se atualizem, estejam, né, em profundo conhecimento e estudando, que só assim a gente vai conseguir ganhar dinheiro de forma honesta e realmente uma grana que vai fazer a diferença no teu dia a dia. Senhores, boa tarde. Eu quero dar continuidade aqui aos esclarecimentos, mas ao povo brasileiro. O que está acontecendo? Nós parlamentares somos assegurados pela Constituição Federal, pela nossa imunidade parlamentar no artigo 53. E nós temos o ex-líder da oposição tendo busca e apreensão na sua casa por uma foto adulterada. Nós temos aqui o deputado Ottoni, que tem 4 anos que não tem acesso ao seu processo. Eu, até hoje, não sei o porquê, porque eu também não tenho acesso ao processo, do porquê minhas redes sociais, logo após as eleições presidenciais, também foi bloqueado. Ou seja, a mira está em nós, mas o alvo são vocês. Você lembra quando antigamente as buscas e apreensões eram feitas pela Polícia Federal para poder ver malas de dinheiro da corrupção, para poder ver pessoas que desviavam dinheiro, né, da Petrobras, de estatais? Hoje não. Esses caras literalmente querem tirar e tiram traficantes da cadeia e quer colocar pessoas que pensam diferente na cadeia, horas. Essa é a grande loucura que está acontecendo. Quando nós dissemos há pouco tempo atrás de que o Brasil viraria uma Venezuela, não é no sentido somente econômico, por mais que nós estamos caminhando para isso também, mas é principalmente com relação ao domínio da Suprema Corte. E aqui, o inquérito de Moraes, ele faz exatamente isso. Ele utiliza-se do seu poder para poder calar, para poder censurar, porque nós somos oposição. Se parlamentares não podem dizer o que pensam, muito menos o cidadão comum. E isso daqui que é o que de fato está em perigo. Porque pode passar a impressão de que nós estamos nos defendendo. Os parlamentares estão somente se defendendo das prerrogativas deles, mas não. Nós estamos defendendo, por exemplo, que o doutor Sebastião possa ter a sua liberdade nas redes sociais, para que você, no seu posicionamento, também faça isso da mesma forma. E por que esses inquéritos? Eles colocam em sigilo para poder pressionar e para poder amedrontar a oposição. Agora, olha que contraditório, Sargento Faur. Eles colocam o processo em sigilo, mas eles comentam os autos do processo em rede de televisão nacional. Essa é a grande incongruência. Para que colocar em sigilo, então? Abre-se os processos, para que todos, afinal de contas, os comentem. Porque se nós não podemos ter acesso, eles também não deveriam ter agora. Alexandre de Moraes, ele se tornou o investigador, o julgador e a vítima, ao mesmo tempo no processo. Isso é inaceitável. Então, por mais que existem outras pautas importantíssimas para serem discutidas aqui nessa casa, a prerrogativa dos deputados, que são os devidos representantes do povo, assim bem como os senadores, não pode ser deixado de lado. Afinal de contas, uma tirania começa dessa forma. E se você quer saber de fato quem controla os senhores, eu pergunto para vocês, Nicolás Maduro é o quê? Um ditador. Kim Jong-un é o quê? Um ditador. Quem foi Stalin? Também um ditador. Chame Alexandre de Moraes de ditador. E você vai perceber a diferença que há daqueles que de fato controlam a tua opinião e aqueles que de fato não controlam. E nós temos vários cúmplices disso. Nós temos, por exemplo, diversas mídias, diversas jornais que estão em conluio com tudo que está acontecendo. Olha só a que ponto chegou. Nós temos pessoas hoje, eu faço questão de lembrar isso aqui, deputado Marcel Warrap, pessoas que estão sendo condenadas a 16 anos de forma desproporcional porque fizeram baderna aqui nessa casa, que a esquerda cansou de fazer. Os black blocs já foram absolvidos pelo que fizeram, tanto aqui quanto em São Paulo. Nós temos o Coronel Naime, que até hoje a sua família pede Pix para poder sustentar.
Enquanto isso, nós temos literalmente André do Rap, um dos caras que eram chefões do comando do tráfico organizado, solto, inclusive com seus bens sendo restituídos. Nós temos a DPU, a Defensoria Pública da União, fazendo processo contra o Elon Musk por danos morais à democracia, horas. O que de fato é ataque à democracia, doutor Sebastião? É você falar contra o Lula, é você, por exemplo, dizer que ele é ladrão como eu e deputado Gilvan Federal disse, e nós estamos sendo investigados por isso. O Monark, abriu-se uma investigação por ele porque ele chamou o Flávio Dino de Gordola. Ora, se chama ele de magro fake news, se chama ele de Gordola é o quê? É criminoso, então tem que chamar ele de quê? Olha o nível que nós estamos chegando. Então, quando nós colocamos isso daqui, é algo muito sério. Nós estamos clamando para que não somente as pessoas que já concordam conosco, mas para que os demais, presidente dessa casa, presidente Rodrigo Pacheco, e como mineira que eu peço desculpas, a omissão do presidente do Congresso, porque o que está acontecendo hoje é muito por conta da omissão, da frouxidão, da covardia de um homem chamado Rodrigo Pacheco. E eu tenho zero medo de dizer isso aqui. Afinal de contas, eu sei as consequências de ter homens fracos em locais de posições fortes. Que é isso que nós estamos vivendo. Enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de fala, tem pessoas sofrendo gravemente, com famílias gravemente sofrendo por conta de um revanchismo jurídico. Chega dessa censura, chega desses sigilos eternos e inquéritos eternos. Nós queremos liberdade para o nosso país e é isso que nós viemos fazer aqui hoje. Muito obrigado. Antes de irmos para Gustavo Gayer, que olha, vai subir o tom de uma forma surpreendentemente forte, a gente vai para o Ottoni de Paula, que as declarações dele realmente nos deixam muito preocupados. 6 horas da manhã, a Polícia Federal batendo na tua porta por conta de um tweet. E olha que, na minha opinião, aquele tweet nem foi tão problemático assim. Isso que me deixa preocupado. Mas eu tô aqui fazendo a minha parte. Então faça a tua parte aí do outro lado também, compartilhando esse vídeo, curtindo e se inscrevendo no canal, gente. Só assim a gente vai continuar trazendo vídeos aqui para todo mundo e tentando informar, já que a velha imprensa, eles apoiam a regulamentação da rede social, a gente sabe disso. E só a rede social hoje é que realmente dá voz para o povo e para pessoas que querem, de fato, mostrar e trazer a verdade dos fatos. Senhoras e senhores, o que sairá na imprensa, possivelmente, ou parte da imprensa, desta coletiva de deputados da direita, e na sua grande maioria bolsonaristas, é que, mais uma vez, a Suprema Corte está sendo atacada. E por que isso? Porque, na verdade, querem confundir crítica à CPF a ataque ao CNPJ. Ninguém aqui está atacando o basilar da democracia, que é a Suprema Corte. Mas não deixaremos de criticar atos de servidores públicos. Sim, os ministros da Suprema Corte, tais como nós, deputados e senadores, nada mais são do que servidores públicos. E nós estamos aqui, sim, a criticar o comportamento inconstitucional de alguns desses servidores que são ministros da nossa mais alta corte. Estamos aqui não só em nosso nome, estamos aqui pela liberdade da juíza Ludmila Lins, que por ter criticado a Suprema Corte está exilada. Estamos aqui pela liberdade e sem salário. Estamos aqui pela liberdade de Alan dos Santos. Estamos aqui pela liberdade de Oswaldo Eustáquio. Estamos aqui pelo direito à crítica, por mais ácida que seja, do desembargador Sebastião Coelho. É por isso que nós estamos aqui. No dia 20 de agosto de 2020, a minha casa foi invadida pela Polícia Federal às 6 horas da manhã, por conta de um Twitter. E o Twitter que eu ousei publicar, dizia: chega! Precisamos mobilizar a população brasileira e forçar a que o Senado Federal cumpra o seu papel. Impeachment já! Foi exatamente esse Twitter que levou a Polícia Federal na minha casa. E não queiram receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã na sua casa como se bandido você fosse. Porém, a democracia é relativa. E como nós éramos felizes antes de ter rede social. E investigar a Suprema Corte é ilegal, inconstitucional. Sim, senhores, eles falam o que quer, desde que não sejam da direita e nem bolsonaristas.
Eles falarão o que quiserem. Poderão entrar nesta casa e chamar o presidente desta casa de excremento. E nada lhes será feito. Por quê? Porque eles não fazem parte do espectro político que esses deputados e essas deputadas farão. Porém, eu quero me dirigir respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, me processou. Eu sou investigado por alguém que me processou, civil e criminalmente, e que não se coloca, neste momento, como impedido de continuar esse inquérito contra este deputado. É um absurdo. Não se coloca por suspeição. Pois bem, eu termino a minha fala, nesse momento, me dirigindo respeitosamente ao ministro Alexandre de Moraes e dizendo: ministro, o senhor sabe por que uma árvore nasce e podemos comer o fruto dela? É porque uma semente morreu. Sem a morte de uma semente, não há jardim, não há fruto, não há um novo amanhecer na floresta. É por isso que todos nós aqui somos como semente. Impeça os nossos mandatos e se levantarão outros em nosso lugar. Tentem nos prender e se levantarão outros nessa casa, porque enquanto houver democracia nesse país, nós não nos calaremos. Agora vem ele, pessoal, Gustavo Gayer, que vai subir o tom de uma forma surpreendente, como eu havia dito, contra Moraes e os presidentes das casas. E eu quero depois saber a opinião de vocês. Vocês acham que mesmo que os presidentes das casas, eles pautassem os impeachments e tudo mais, teria o quórum, a votação suficiente para que houvesse, de fato, um impeachment, por exemplo, de ministro? Eu não sei. Será que teriam os votos suficientes? Eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo para mim depois, que vou procurar ler todos os comentários. Para que todos entendam a gravidade da situação, eu vou fazer uma pergunta para os meus colegas parlamentares que estão aqui do meu lado. O Nicolas é baixinho, aí tem que subir o microfone depois. Coxofobia. Nós estamos vendo aí, como o deputado Nicolas Ferreira disse, nós estamos vendo praticamente todos os que algum tempo atrás haviam sido presos por corrupção sendo liberados, seus processos sendo anulados. Os líderes das facções criminosas estão sendo liberados e os seus bens que haviam sido apreendidos estão sendo devolvidos. Assim como todo o dinheiro que foi apreendido pela corrupção, pelo tráfico de drogas, está sendo devolvido. Nós estamos vendo as mesmas empresas que participaram dos esquemas de corrupção que destruíram a economia brasileira, voltando a receber dinheiro público e voltando a fechar contratos com o governo. Aí eu pergunto para os meus colegas que estão aqui do meu lado. Nós estamos aqui hoje em uma coletiva de imprensa para falar sobre inquéritos ilegais, inquéritos sigilosos que atingem a cada um de nós. Eu pergunto, alguém aqui responde algum inquérito por corrupção? Levante a mão, por favor. Alguém que está aqui responde algum inquérito por tráfico de drogas? Não? Lavagem de dinheiro? Alguém aqui? Ninguém, mas ninguém aqui responde nenhum inquérito por rachadinha? Agora eu pergunto, quantos aqui, levantam a mão, por favor, responde algum inquérito pelas suas palavras? Esse é o Brasil que vocês estão testemunhando. Todos que estão aqui agora respondem a inquéritos sigilosos, abertos de ofício, ilegais, inconstitucionais, parlamentares que vieram aqui para falar, respondemos inquéritos por nossas palavras. Essa é a democracia que venceu, meus amigos. Esse é o amor que retornou. Quer dizer que a democracia agora, de acordo com a esquerda e com o Alexandre de Moraes, só existe e só é plena se um lado da política for silenciado, coagido, intimidado. Será acordado 6 horas da manhã com a Polícia Federal com arma em punho, porque você cometeu o hediondo, absurdo, inenarrável crime de falar o que ele não gosta? É isso que nós vamos reduzir a República Brasileira? É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Enquanto eu ouvia os meus colegas vir aqui e falar e parlar, eu estava pensando, quantos inquéritos serão abertos pelas palavras proferidas aqui hoje? Porque essa é a situação do Brasil. O simples fato de vir aqui e defender a liberdade de expressão devido ao processo legal, que aparentemente agora viraram valores da extrema-direita, já te coloca numa linha de fogo para ser inserido em mais um inquérito ilegal. Mas a verdade seja dita, Alexandre de Moraes, o senhor perdeu essa batalha. Se a vontade era de nos silenciar através do medo, da intimidação, o senhor perdeu essa batalha. A opinião pública já escolheu um lado. O Brasil já sabe que o Brasil é uma ditadura do judiciário.
47% da população, de acordo com a pesquisa do Atlas Intel, de 2 meses atrás, com certeza agora esse número já é muito maior, entende que o Brasil é uma ditadura do judiciário. Existem hoje aqui, nesse parlamento, pessoas corajosas, bravas, guerreiras, que estão dispostas a arriscar a sua liberdade para que os nossos filhos possam viver em um país livre. E nós temos agora que focar os nossos esforços em um passo crucial. Que seja aberta a CPI do abuso de autoridade imediatamente. Esses absurdos precisam vir à luz do dia. Pedimos que todos os sigilos sejam levantados. Sabemos que isso dificilmente acontecerá, meu amigo Tony. Sabe por quê? Porque se for retirado os sigilos desses inquéritos, não só o rei ficará nu, mas todo o império ficará nu. Porque será vergonhoso para o mundo quando eles perceberem o que estava sendo feito nos bastidores, na escuridão do judiciário, para perseguir pessoas que não concordam com essa ditadura. Mas nós vamos trazer tudo à luz na CPI do abuso de autoridade. Então fica aqui, já que o Rodrigo Pacheco é mole, é um covarde e não tem coragem de agir para defender o país que seus filhos moram. Vamos mobilizar, pessoal. Vamos todos pedir, usem suas redes sociais enquanto ainda temos. Afinal de contas, acabou de sair um pedido da Advocacia Geral da União para banir, dissolver o Twitter no Brasil, porque acho que a democracia precisa de menos voz. Eu acho que a democracia precisa de menos opiniões distantes, mas e menos liberdade. Vamos pedir para que seja aberta a CPI do abuso de autoridade. O Brasil não aguenta mais. Ninguém aguenta mais. E as pessoas às vezes perguntam, não é, André? Você não tem medo de ser preso pelo que você fala? Eu tenho medo de olhar no espelho e ver um covarde se eu deixar de falar aquilo que eu acredito. Assim como todos que estão aqui. Que eu seja preso, está nas mãos de Deus, mas que os nossos filhos possam viver em liberdade. Está na hora de acabar. CPI do abuso de autoridade já. Obrigado. Pessoal, agora eu quero saber de vocês. Comentem muito aqui embaixo o que vocês acharam desses pronunciamentos e se vocês acham que de fato tem algum impacto o pessoal da direita se reunir, se juntar e fazer esse tipo de coletiva. Até porque a ideia aqui é trazer a imprensa e fazer essa coletiva de imprensa para expor os fatos. Mas a gente sabe que a imprensa, na verdade, sabe. Ela sabe, na verdade, né? Tanto que, como eu falei para vocês, a Globo sequer apareceu ali para fazer essa cobertura. Mas aí, quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo. Se tu não compartilhou esse vídeo, compartilha muito nos principais grupos. Vou ficando por aqui então. Até o nosso próximo vídeo aqui no Debate em Foco.